Fala galera, resolvi gravar esse vídeo porque muitas pessoas me perguntaram como tratar a doença de beta. E eu mostrei no meu canal alguns tipos de doenças, mas não foi muito detalhado identificando as doenças. Então, a pedido de vocês, estou fazendo esse vídeo. Já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho para ser informado de novos vídeos no meu canal. E no final do vídeo, não perca o final desse vídeo, que vou dar umas dicas importantes para que você previna todas essas doenças. E com certeza, seguindo essas dicas, dificilmente você vai passar por essas doenças que eu vou identificar aqui. Tá bom? Então vamos começar. Um beta saudável é como esse da tela aí. Um beta colorido, as cores estão vivas, as nadadeiras estão bem formadas, ele sempre fica com essa nadadeira bonita assim, não tem inchaço no corpo e também não fica nadando desorientado no aquário, porque isso são sinais de doença do seu beta. Então eu vou começar a falar sobre algumas doenças e vou identificar a doença e também vou dar a dica de o que você pode fazer para prevenir essa doença, tá bom? E também tratar. Então vamos começar. A primeira doença que acontece no beta é essa doença onde tem o rabo comido, né? Essa doença, ela normalmente é causada pela alteração no pH do seu aquário. Então, essa doença, principalmente que causa a alteração do pH? É o excesso de comida que você coloca para o seu beta. Você sabia que comida demais, com certeza vai levar o seu beta a alguma doença? Primeiro, o acúmulo da comida no aquário, dentro do aquário, vai fazer com que ele fique o quê? Altere o pH do seu aquário, da água do seu aquário. Uma outra coisa é que o excesso de comida vai causar muita amônia na água. E aí, com certeza, o seu beta vai passar aperto. Então, o que eu indico para vocês? Colocarem no máximo 4 grãozinhos daquele de ração para o seu beta. Dependendo do seu beta for um pouquinho maior, dê 1 ou mais ou 2 a mais, mas não coloquem muita comida. E só pela manhã. Os peixes normalmente eles comem a comida pela manhã muito mais fácil do que à tarde ou à noite, tá? Então a dica é dar a comida pela manhã. O que você pode fazer quando o seu beta começar a aparecer essa doença? Se ele ficar muito comido, como esse que está da foto aí, fica bem difícil tratar, tá? Mas é possível. Primeira coisa, troca de água. TPA, que é aquela troca parcial de água, ou se não a troca total de água. Tá? Se a água está muito suja, é melhor troca total de água. Aí você pode colocar um grãozinho de sal grosso. Sal grosso, mas não é o sal temperado, cuidado. Pode ser o sal de casa? Até pode, mas eu aconselho mais o sal grosso, aquele de churrasco sem ser o temperado. E você pode incrementar colocando uma folha de bananeira ou de amendoeira, também chamada de castanheira. Ela tem que estar seca. Você quebra um pedacinho de folha bem pequenininho e coloca na água. Quando você bota de amendoeira no seu aquário, ele fica com cor de chá, tá? E essa cor é normal. A folha de amendoeira, ela normalmente, ela vai fazer o quê? Ela é antibactericida e antifungicida. Ela mata as bactérias da água. E ela não vai fazer mal para o seu peixe, mesmo que fique com a cor de chá. Se você manter essa folha sempre no seu aquário, um pedacinho dela, toda vez que você trocar a água do aquário, você com certeza vai prevenir o seu beta de ter doença. Então, o que você vai fazer melhor para que ele não ocorra isso daí? É você trocar a água toda semana, ou no mínimo de 15 em 15 dias. Coloca uma garrafa PET, toda pessoa que cria beta precisa ter uma garrafa PET com água, daquelas de 2 litros, guardada, porque a cada 2 dias que você deixa a água ali, o cloro vai todo embora. Então você vai ter sempre uma água sem cloro. Não precisa ficar gastando com anticloro. Usa a água sem cloro, como? Colocando a sua água da torneira normal, dentro de uma garrafa PET, e ela vai perder o cloro e você vai poder usar no seu beta. Então, para tratar dessa doença aí, são essas dicas que eu passei para vocês. Então vamos ver outras situações do seu beta. Essa aqui é uma doença que é hidropsia. A hidropsia, o que acontece? O seu beta fica todo inchado. É uma doença muito difícil de ser tratada. Os órgãos do seu beta houve um inchaço. Pode ter sido um problema nos rins ou no fígado e ele ficou inchado, tá? Também pode ser causada por excesso de comida.
Outra coisa, eu não aconselho ficar dando bife de fígado, não sei o que, aquelas receitas. Eu prefiro dar ração para o meu beta. Eu não gosto de dar essas receitas, porque não são coisas preparadas. Você já viu alguma vez um beta? Já ouviu falar de um beta que estava na natureza e comeu um bife de fígado? Um boi, como é que ele vai comer um boi? Então é uma coisa, eu não aconselho muito, tá? Então eu prefiro dar ração mesmo. O ovo eu nunca tive problema. Você cozinhar o ovo e pegar a gema dele, esfarelar um pouquinho e dar para o seu beta, principalmente o beta fêmea, para poder ela ficar bem ovada, o ovo é interessante, mas ele eu não tive problema. Esses outros receitas eu não aconselho, tá? Tem gente que usa, funciona muito bem, mas eu não gosto, e até porque estraga muito a água, tá? Então essa doença é uma doença difícil de tratar, e o que você pode fazer? A mesma coisa, um grãozinho de sal, tá? E troca da água, troca total da água, tá? Você tratando o seu beta normalmente por hidropsia, é muito difícil salvar o beta, tá? Posso falar para vocês que é bem difícil. Se ele começar a inchar, se você já começar a trocar a água, botar um salzinho, podem colocar também, usar a folha da castanheira ou da bananeira seca, tá? Mas hidropsia é bem difícil o tratamento, tá? E existem alguns medicamentos também que podem ser utilizados, mas aqui eu estou falando mais na questão caseira. Mas uma das coisas melhores é a troca de água, sempre trocando. Agora, cuidado, essas doenças, normalmente, elas passam de um peixe para o outro. Então, cuidado para não pegar a água de um beta doente e colocar no outro local. Quando você tem o beta numa vasilha com muita água, é mais difícil ter doença do que quando tem uma vasilha pequena. Por isso, a troca semanal de água é importantíssima. Tá? Tem gente que fica com preguiça, mas uma bebedeira, sei lá, de 2 litros, de 3 litros, você troca a água rapidinho. Então, você vai prevenir essa doença com certeza, tá? Então, essa doença, a hidropsia, é essa que o peixe fica inchado, tá? E a outra doença muito comum nos betas também é aquela doença do ponto branco. Vai aparecendo uns pontos brancos no seu beta, a nadadeira dele fica fechada, aí vai para as nadadeiras, vai para o rosto dele, que é o ictio, tá? O ictio, que é um parasita. Então, esse ictio, vocês precisam também a mesma coisa, trocar água, precisa trocar água sempre, tá? O peixe normalmente ele fica coçando, se esfregando no aquário, normalmente o ictio. Existem medicamentos próprios para o ictio, tá? Mas também a folha da castanheira funciona muito bem, olha, vocês estão vendo aí. A folha da castanheira funciona muito bem, ou amendoeira que se fala, tá? Então, o que você precisa fazer? Troca de água, troque a água do seu beta. Tá vendo que nas 3 doenças que eu falei, vai falando sobre troca de água? Agora, essa doença aqui é muito bom, aquele banho de sal que tem no meu canal, tá? O banho de sal, vocês podem procurar um vídeo aí que ele vai explicando como faz o banho de sal. Eu não vou falar aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Mas vocês podem fazer o banho de sal. É bem rápido e normalmente costuma resolver. E agora eu falei sobre 3 doenças. Vocês podem depois pedirem aí qual outra doença que vocês querem que fala. Mas essas são as 3 principais doenças que acometem o beta. E qual é a dica importante que eu vou dar agora? Gente, o que eu falei demais nesse vídeo? Troca de água, não falei? Não falei troca de água? Não falei para usar a folha da amendoeira sempre no aquário? Seca, pega um pedacinho, coloca lá. Se você fizer a troca de água toda semana no seu aquário, se você usar a folha da castanheira, ou também chamada da amendoeira, sempre no seu aquário, um pedacinho, que ela vai ficar com uma cor meio de chá, e um grãozinho de sal, sal grosso, tá? Sem tempero. Você com certeza vai prevenir todas essas doenças do seu beta. E você não vai ter dificuldade mais com nenhum problema do seu beta, tá bom? Então, se vocês querem saber mais alguma coisa sobre doenças de beta, inscrevam aí e eu faço um novo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima!